Academia de Ciência Mental, e o meu nome é Hildo Zamberlan. Temos como tema de hoje uma fórmula mágica em 4 lições. Eu vou falar de 4 práticas espirituais. Eu vou frisar bastante a palavra prática. 4 práticas espirituais são maneiras de viver na prática. A religião aplicada na vida prática. Não é a religião de templo, religião de igreja, religião de livro, enfim. É aquilo que a gente deve vivenciar no dia a dia. A primeira prática, a mais importante delas, é o amor. O Novo Testamento começa dizendo que Deus é amor. Deus é amor. E o que vem a ser amor? Amor é um sentimento de união entre eu e o outro. É um sentimento de união entre eu. Quando a gente diz assim, eu amo a Deus, é porque a gente tem esse sentimento de união com Deus. Exemplos de amor, então. O amor de um casal. Então, ali tem um sentimento de união entre o casal. Amor entre pais e filhos. Importantíssimo também, muito importante na vida prática. Né? Eu disse que eu vou falar de procedimentos práticos. Amor entre amigos, também importantíssimo, que a gente deve levar em conta no nosso dia a dia. Amor pelos familiares todos. Então vem pai, mãe, avós, bisavó, filhos, netos, bisnetos, irmãos, cunhadas, enfim, a quem a gente deve dedicar amor. Peço atenção por um destaque para o amor aos pais. O amor aos pais dos filhos em relação aos pais é determinante para o sucesso, para a felicidade, para a saúde de qualquer pessoa. Entre todas as formas de amor, o amor aos pais é o mais importante, é importantíssimo, imprescindível. Não dá para viver sem amor aos pais, sem amar aos pais. De qualquer forma, a gente, mesmo que tenha havido desencontro, que tenha acontecido rejeições e coisas desse tipo, a gente precisa aprender a superar e amar aos pais. Tem uma citação numa escritura religiosa que diz o seguinte: mesmo que agradeças a Deus, se não consegues, porém, agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Amor entre empregados e patrões. Também a gente esquece de que a relação entre empregados e patrões e empregados, deve ser fundamentada no amor. A desavença não resolve, a reivindicação não resolve, a greve não resolve, o descontentamento não resolve. Só o amor resolve. Isso deve ser muito levado em conta também em todas as organizações, de que tipo for, fábricas, empresas comerciais, de serviço, enfim, de todo tipo. O amor a todas as coisas do céu e da terra, também. Olha, amar a todas as coisas do céu e da terra. E seria, nesse ponto, a gente frisaria o amor à natureza. Deus está na natureza, Deus é a natureza. Não existe Deus e a natureza, a própria natureza é Deus. Então, nós amando a natureza, dedicando amor à natureza, nós estamos nos ligando a Deus. E, inclusive, ultimamente se fala muito na crise climática. Em resumo, é uma falta de amor à natureza, a todas as coisas da natureza. Nós temos o reino mineral, o primeiro reino, depois temos o reino vegetal, depois temos o reino animal, e tudo isso merece o nosso amor. Amar é desejar o bem do outro. Amar é desejar o bem do outro. É fazer o bem ao outro. Vivenciar o amor no cotidiano. O que seria no cotidiano? Como é que a gente pode pôr em prática isso, vivenciar no dia a dia? Então, por exemplo, num pequeno sorriso, num cumprimento efusivo, quando você se encontra com pessoas, familiares, amigos, colegas de trabalho, o cumprimento, o sorriso é muito importante. Na fisionomia agradável também. Importantíssimo manter uma fisionomia agradável. Faz bem para você, para a tua saúde, para o teu sucesso, para a prosperidade e faz bem para a sociedade toda.
Nas palavras de gentileza, também a gente deve sempre levar em conta e estar usando as palavras de gentileza. No prestigiamento, esquecer a gente e olhar para o outro e pensar em prestigiar o outro, no reconhecimento ao outro, no elogio sincero. A gente pode distribuir elogios o dia inteiro, sempre levando em conta que deve ser sincero. O elogio falso não funciona, né? Então, nas pequenas doações também. Não é necessário fazer grandes doações. As pequenas doações. E nós vamos falar mais adiante, pode ter a doação de oração, de boas palavras dirigidas às pessoas. Nas pequenas gentilezas também. Pequeníssimas, muito pequenas. Estar atento sempre. Todas as pessoas gostam de receber gentileza e todas as pessoas se sentem felizes quando fazem gentilezas e veem a sua gentileza refletida no rosto dos outros. Na gratidão, esse é um tema que vamos falar logo a seguir, a gratidão é importantíssima, importantíssima. Esteja sempre pronto a agradecer a tudo e a todos, e a todas as situações e a todas as coisas. Diga muito obrigado a tudo, a todos, sempre. Diga muito obrigado a tudo e a todos, sempre, a toda hora. Não canse de agradecer. Então, concluímos aqui o primeiro item, que é amar, e citamos agora, então, fizemos uma pequena listagem das atitudes que a gente pode ter durante o dia onde está manifestado o nosso amor. Então, não custa repetir que o amor faz bem especialmente para a saúde, faz bem para as relações sociais, harmoniza a família, harmoniza o trabalho, harmoniza a sociedade em geral, harmoniza tudo. Vamos passar para o segundo item agora, faz uma dupla com o amor. Então, o agradecimento, a gratidão. Nas escrituras antigas, assim, de até recentemente, até 2 séculos atrás, não era frisado o amor numa determinada época. Lá no Oriente foi frisado muito a sabedoria, nas escrituras orientais. Aqui no Ocidental, especialmente com a Bíblia Sagrada, é muito frisado o amor. E ultimamente, nos últimos 200 anos, apareceu nas escrituras religiosas o sentimento de gratidão, o agradecer, que ele revoluciona a vida de qualquer pessoa. Só a gratidão é capaz de revolucionar a vida das pessoas. Então eu vou praticamente ler um texto aqui. Reconcilia-te com todas as coisas do universo. Reconciliar-se com todas as coisas do universo significa agradecer a todas as coisas do universo. Olha que para a gente se reconciliar com todas as pessoas, com todas as coisas, com todos os fatos, com todos os acontecimentos, significa agradecer a todas essas coisas. Mesmo que agradeças a Deus, aquele que não consegue agradecer a todas as coisas do céu e da terra, não consolida a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra. Então, o agradecer tem junto a palavra reconciliação. O agradecer cria a reconciliação. Então, mesmo que você agradeça, mesmo que agradeças a Deus, aquele que não agradece a todas as coisas do céu e da terra, não consolida a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra. Porque não adianta a gente só dirigir palavras de gratidão a Deus. Muito obrigado, Deus, muito obrigado. Deus está na natureza, Deus está em todas as coisas, tudo é Deus, só existe Deus, nada além de Deus. Esse tema de Deus presente na natureza, isso nós vamos falar muito em outras oportunidades. Então, nós agradecendo a todas as coisas, todos os objetos, todas as pessoas, todos os acontecimentos, todos os fatos, todas as circunstâncias, nós estamos nos ligando a Deus, porque tudo é Deus. Reconciliação com todas as coisas do céu e da terra. Não havendo a reconciliação com todas as coisas do universo, mesmo que Deus queira te auxiliar, as vibrações mentais de discórdia não te permitem captar as ondas da salvação de Deus. Em resumo, diz o seguinte, que é importantíssimo você estar reconciliado com todas as coisas. E do contrário, não estando reconciliado com todas as coisas do céu e da terra, você cria uma barreira entre você e Deus.
Então, mesmo que Deus queira te auxiliar, ele não consegue chegar até você, porque Deus é lei. A mente, Deus não é um amor cego, um amor sem uma norma. Deus é lei que permeia o universo. Então, a nossa relação com todo o universo, com todas as pessoas, com todos os fatos, com todas as coisas, é norteado por uma lei divina também. Eu sugiro até que, um pouquinho de pretensão, que vocês copiem esse texto aqui, onde eu comecei falando em reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Seria importante transcrever ele. Assistam várias vezes esse tema, que é importantíssimo, e transcrevam para que vocês possam prestar bem atenção, porque não é na primeira vez que a gente ouve. Eu mesmo ouvi muitas vezes e não me dava conta da importância do que eu estava lendo e do que eu estava ouvindo. A prosperidade, a saúde e a felicidade estão diretamente ligadas ao nosso sentimento de gratidão. Vale repetir. A felicidade, a prosperidade e a saúde estão diretamente ligados ao nosso sentimento de gratidão. A pessoa que vive o dia inteiro com sentimento de gratidão, agradecendo e com sentimento de gratidão, ele tem praticamente a felicidade garantida, que implica em saúde, prosperidade, bom trabalho, boa família, bons amigos, bom relacionamento social. Ao fato de estarmos reconciliados com todas as pessoas, coisas e fatos ao nosso redor, agradeça e reconcilie-te. Agradeça e reconcilie-te. Então, a reconciliação, ela vem da gratidão, do muito obrigado. Agradeça sempre a tudo e a todos os fatos, a todas as situações, a todas as pessoas. Viva uma vida inteira de gratidão. É meio estranho a gente ouvir isso, a gente nunca tinha ouvido isso praticamente. Mas vivendo uma vida norteada pelo amor e pela gratidão, o sucesso, a felicidade, está tudo garantido, tudo. Não é necessário muita coisa, mas tem que vivenciar na prática. Eu estou chamando a atenção aqui de uma palavra, vivenciar. Não resolve, é óbvio que todos devem ir à igreja, ao templo, à sala de reuniões, os encontros, mas só ir lá e voltar e esquecer o que foi aprendido, o que foi comentado, não resolve nada. Religião, eu vou falar mais adiante, é prática. Tem que pôr na prática, tem que vivenciar. Amor é vivência, gratidão é vivência. Então é uma abordagem um pouquinho diferente, eu digo, do que a gente estava acostumado a ouvir. A gente estava colocando um distanciamento entre a casa de religião e a nossa vida prática. Não, a religião é dentro de casa, é na rua, é no trabalho, é no supermercado, é na fábrica, é na loja de comércio. Amor e gratidão formam uma dobradinha fabulosa e espetacular. Então, os dois itens que eu acabo de mencionar, o primeiro é o amor e a gratidão. E eu digo sem sombra de dúvida, a pessoa que consegue praticar isso, coloca uma revolução total na sua vida, uma revolução imensa para a sua vida, para melhor, tudo melhora, especialmente a saúde, depois a prosperidade e a felicidade, porque com essas duas práticas você vai estar harmonizando tudo, a casa, o trabalho, a rua, o lazer, enfim, sempre tendo em vista o amor e a gratidão. Agradecer a todo momento. Se você diz que agradece 10, uma centena de vezes por dia, ou 1 milhar ou 10 mil vezes por dia, não é nada estranho. Amor e gratidão formam uma dobradinha fabulosa, espetacular. Eu acho que eu já havia lido. A felicidade está no amor e na gratidão. Então, assim, encerramos o segundo item que falou da gratidão. O primeiro foi o amor, lembrando a vocês.
O terceiro item, eu considero ele também importantíssimo, importantíssimo, importantíssimo e que a gente não pratica, que é o perdoar. Jesus Cristo frisou esse tema, o perdoar, porque dificilmente se encontra nas Escrituras o tema do perdão. E Jesus Cristo foi ele que levantou essa bandeira e ele colocou, perdoe 70 vezes 7. O 70 vezes 7 na literatura espiritual é infinitamente. Perdoa sempre, 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 sempre. Em todas as situações, em todas as circunstâncias, tem que perdoar. Perdoa ou morre. O perdão ou a morte. Ou a briga, ou a encrenca, os problemas. 70 vezes 7 é sempre, então. Perdoa. Então, esse item, ele só fica dentro da Bíblia. Ele só fica dentro da Bíblia. Ninguém consegue. E a nossa proposta do nosso trabalho, que começou há pouco tempo, há 2 meses, em fevereiro de 2025, e agora nós vamos falar por muitos anos até, é falar da prática. Porque a religião teórica, todo mundo sabe. Você fala em perdão para uma pessoa, ele diz, não, mas eu perdoo. Você fala em agradecer, ele diz, eu agradeço. Mas quantas vezes? 5 vezes por dia. Não, tem que fazer 5.000, 10.000, a todo momento, a todo instante, a toda hora. Então nós estamos falando aqui, a grande novidade nossa, que eu acho que tem, é falar da prática. Religião é prática cotidiana. Religião não é Bíblia fechada. Não é Bíblia para te abrir uma vez por semana num encontro religioso ou 15 minutos durante o dia, ou muitas vezes nem esses 15 minutos. Ela fica simplesmente fechada dentro de casa. Eu diria até, assim, uma palavrinha um pouquinho dura, que a Bíblia virou letra morta. Porque a religião que não é praticada está morta. Então a Bíblia é um livro maravilhoso, já tem milhares de anos, tem o Novo Testamento que tem 2.000 anos, mas eu diria que ela está morta, ela está fechada a Bíblia. Não é feita a conexão entre o ensinamento da Bíblia e a vida prática. Então o que nós ressaltamos aqui, a nossa novidade, é ressaltar para a vida cotidiana, para a prática do dia a dia, para todo momento, a toda hora. Só haverá paz na humanidade, na família, no trabalho, na sociedade, na política, quando os homens praticarem o perdão indiscriminadamente. Só haverá paz no mundo, em todas as situações, quando o homem praticar o perdão indiscriminadamente. Antes do amor e da gratidão, que foi falado nos 2 temas anteriores, é preciso o perdão. Antes do amor e da gratidão, é preciso praticar o perdão. Sem o perdão, não resolve nada. É difícil, mas é possível. É difícil, mas é possível. E depois que a gente acostuma, e depois, quando a gente começa a praticar os 2 primeiros itens, que é o amor e a gratidão, desaparece a necessidade do perdão. Os 2 primeiros itens eliminam todos os conflitos, todas as desavenças, todas as desarmonias, todos os pontos de vista diferentes, enfim. E aí desaparece a necessidade do perdão, o perdão é mais difícil, esse é mais difícil, mas é possível e é necessário, é fundamental, é indispensável, não tem jeito. Viver sem perdoar não tem jeito. O perdão, eu não sei se eu anotei aqui, mas ele eliminaria metade da justiça brasileira, por exemplo, e mundial. Metade das audiências de fórum seriam fechadas, os processos seriam fechados. Metade dos advogados seriam dispensados se houvesse o perdão e depois o amor e a gratidão. Eu pus aqui uma frasinha um pouquinho difícil aqui. Perdoar ou morrer. A pessoa que não perdoa é um morto-vivo. É duro, mas é verdade. Vou falar que é duro, mas é verdade. Perdoar ou morrer. O perdão elimina todos os conflitos, já mencionei antes.
O perdão evita doenças. Nossa Senhora, então na área da saúde o perdão é milagroso, é uma coisa sem fim, né? E por isso que eu falo que eu me apresento como uma academia de ciência mental e falo em saúde. Mas como mente e saúde? A saúde nasce na mente ou morre na mente. A saúde é criada e mantida pela mente. E, por exemplo, com a atitude de perdão, com a atitude de gratidão, com as atitudes de amor. Então eu escrevi aqui, o perdão evita doenças e cura doenças. E é a maior fonte de saúde, harmonia, prosperidade e felicidade. O perdão evita doenças e é a maior fonte de saúde, de harmonia, de prosperidade e de felicidade. A medicina não pode se ocupar do perdão. Ela está lá para fazer o trabalho dela materialista. Nós temos que agradecer a medicina. Não é porque a gente está falando de saúde agora mental que vamos esquecer a saúde materialista. Todo ser humano ele se perde e ele acaba adoecendo, e a primeira medida e a mais eficaz e a mais prática é a medicina. Então, nós não somos contra a medicina, somos a favor da medicina e do medicamento também. Você está com uma dor de cabeça aí, claro que a causa foi mental. Você tem um atrito no joelho, a causa foi mental. Mas é o remedinho da farmácia lá que cura imediatamente, quer dizer, alivia a dor, né? Alivia o sintoma, mas não cura. O remédio não cura. Também uma afirmação que eu faço bastante, eu acredito que inovadora e meia forte. Imagina para um dono de farmácia ouvir essa afirmação que o remédio não cura. O remédio alivia o sintoma. Se você tem um corte, e para evitar então que esse corte seja contaminado, você vai lá e a pomada é importantíssima. Ela vai lá e elimina o contato, ou destrói os micro-organismos, ou evita que eles tenham contato com a sua pele. O perdão é a mágica da eterna juventude. O perdão é a mágica da eterna juventude. A pessoa que tenha praticado o perdão, a gratidão e o amor desde pequena, ela vai ter uma longevidade muito melhor, com melhor aparência. O perdão evita quase todos os processos judiciais. O perdão evitaria quase, eu primeiro falei em 50%, agora eu falo em 80%. 80% dos processos judiciais seriam evitados, haveria muito menos desgaste emocional, desgaste de tempo e desgaste de dinheiro. O perdão evita muitos conflitos familiares e até separações. Às vezes, quando a gente começa a falar isso para pessoas que estão prestes a se separar, eles fazem uma reversão no caso. Eu não sabia que perdoando, que agradecendo, que para, se a pessoa está falando de se separar, diz, para um pouquinho aí, vamos ouvir aqui, que não precisa se separar. Entende? O perdão, mais importante ainda, o perdão evita guerras. O perdão entre as pessoas deve ser estendido entre as nações, entre todos os povos. E o perdão evita guerras. Isso a gente vai falar muito também no futuro, porque as guerras estão acontecendo e pipocando a todo momento, e as ameaças de guerra. E, aliás, a humanidade do presente vive a ameaça de uma guerra nuclear, que seria muito catastrófica. Mas eu tenho certeza que não vai acontecer. Eu não sou catastrofista que vem ameaçando as pessoas. Não vai haver uma guerra de grandes proporções. Mas é preciso e fundamentalmente mudar a nossa mente. E no caso aqui nós estamos falando do perdão, então. Jesus falou, perdoai os vossos inimigos. Orai pelos vossos inimigos.
Mas que coisa quando a gente fala para as pessoas, né, no dia a dia, elas acham impossível, difícil perdoar e muito menos orar pelos inimigos. Mas é facílimo. Você começa e você não precisa chegar na pessoa para perdoar ela. Olha, eu te perdoo e eu estou orando para você. Faz a distância, pode ser distância de 500 metros, de 5 quilômetros, de 1.000 quilômetros, de 5.000 quilômetros. O pensamento e a oração vão aonde o possível inimigo esteja. E a oração é mágica, a palavra é mágica, o universo é feito de palavra, foi feito pela palavra, é mantido pela palavra e foi meio estragado pela palavra, mas pode ser consertado pela palavra. Diante do perdão, desaparecem os inimigos. Então, quando Jesus Cristo disse assim, perdoai os vossos inimigos e orai para os vossos inimigos, perdoando, desaparecem os inimigos. E assim, gente, concluímos então o terceiro item que fala do perdão. E temos só mais um, para não alongar muito, que é o abençoar. Também é uma ferramenta preciosíssima, preciosíssima, que não custa nada, é barato, pode ser feito em qualquer hora do dia, em qualquer lugar, para qualquer pessoa, para qualquer situação. E eu pus aqui, então, o poder infinito das orações de perdão. O poder infinito das orações de perdão. Mas isso implica em sentar, fazer oração, ficar perder tempo? Não é isso não. Abençoe a tudo e a todos, mesmo e principalmente aos que estão longe. Abençoe tudo e a todos, mesmo e principalmente os que estão longe. Pronuncie palavras iluminadoras dezenas, centenas e até milhares de vezes ao dia. Então, primeiro eu falei das palavras de gratidão e agora estou falando das palavras de bênção, de abençoar as pessoas, iluminar as pessoas. Você pode, você estando a 500 quilômetros longe da casa do seu pai, você pode iluminar a casa dele. Só dirigir o pensamento lá, pedir que a luz de Deus se instale na casa, no pátio, no quintal, no jardim, no terreno do seu pai. Deus está sempre pronto, Deus é onipresente, Deus está em todo lugar. Ele está sempre pronto para atender. Ele diz a Bíblia, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir. Então é só acionar Deus. Ele atende imediatamente, em qualquer lugar da tua cidade, em qualquer lugar do teu país, em qualquer lugar do universo também. A gente não sabe que a gente poderia contribuir, por exemplo, com uma guerra que está na Europa, que está na Ásia, que está em qualquer lugar. Daqui mesmo as palavras vão, o pensamento, ele nem viaja o pensamento, isso é uma questão que a gente vai abordar em outro. Ele nem viaja, ele já está lá. Quando você pensou, eu abençoo o fulano de tal, o presidente de tal país, a bênção já chegou lá. Imediatamente. Porque o universo é um só, é uma mente única, é uma vida única, é um Deus único que é onipresente. Recite conforme segue. Então, uns exemplos de recitação bem fácil, bem facílimo. Então, visualize a quem e a que você deseja abençoar. Então, visualize um local, um país, uma cidade, uma casa, uma pessoa, uma empresa, uma loja, enfim, visualize e qualquer pessoa em qualquer parte da tua cidade, do teu país e do universo que ela esteja. Então você pode pronunciar palavras como, olha como é facílimo, gente. A oração não é complicada e ela pode ser praticada dentro do carro, dentro do ônibus, dentro do trem, enfim, quando você está no pronto-socorro esperando, quando você está caminhando. Então, uns exemplos de recitações. Essas também eu sugiro que vocês copiem elas no papel para não esquecer. Uma delas, a luz de Deus, pronuncie isso sempre. A bênção de Deus. Outra mais fácil, Deus abençoa, Deus abençoa, Deus abençoa. O amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus.
A paz de Deus, olha que palavra importantíssima, a paz de Deus. Então você menciona, você visualiza um país que tenha guerra, uma cidade que tenha conflito, onde tenha criminalidade, desarmonia, enfim, e você pode, à distância, mandar a paz para lá. Não resolve mandar a paz uma vez só, quando você está reunido lá na igreja, no templo, no sábado, no domingo, uma vez só. As orações de bênção devem, junto com as de gratidão, devem ser pronunciadas muitas, dezenas, centenas e milhares de vezes por dia. Mais uns exemplos, então. Deus ilumine, a bênção de Deus, a sabedoria de Deus, a vida de Deus. Quando uma pessoa está doente, você imite para ele a vida de Deus, porque a saúde é a vida. Então, orar é algo infinitamente simples e pode ser praticado em qualquer hora, local ou situação. Como isso vai estar gravado, então eu repito. Orar é algo infinitamente simples, é muito simples, é simplíssimo. E pode ser praticada em qualquer hora, qualquer lugar, em qualquer situação. O poder está em suas mãos. O seu destino depende de você. Todo o poder lhe foi dado. Todo o poder está dentro de você. Diz a Bíblia, o reino de Deus está dentro de vós. O poder da palavra está com você. O poder está em suas mãos, em seus pensamentos e em suas palavras. Então, assim, praticamente, eu concluo os quatro procedimentos, as 4 práticas religiosas que a gente pode praticar, colocar em prática no dia a dia para melhorar todo o nosso destino. Mais alguma conclusão, não sei se é repetido aqui, mas vou ler. As 4 práticas que acabamos de explicar nesse vídeo têm um poder incalculável de transformar vidas. Até vou repetir. As 4 práticas que acabamos de explicar nesse vídeo têm um poder incalculável de transformar vidas. As 4 práticas que acabamos de descrever são práticas estáticas. Não é prática de movimento. Você pode estar sentado, parado ou até caminhando, mas são práticas que partem de você, são estáticas, que podem ser executadas a todas as horas, em qualquer situação. Depende única e exclusivamente da nossa decisão. Tomemos a decisão de pôr em prática essas 4 lições religiosas. Religião é prática. Então, eu acho que eu já falei umas 50 vezes ou 100 vezes a palavra prática. Religião é prática. Religião não é para ficar dentro da Bíblia, dos livros religiosos, dos livros dos espíritas, enfim, qualquer religião é praticar o dia a dia. Nós vivemos para ressaltar eu acho que uma vamos dizer assim, dos pontos de vista do nosso trabalho, uma das óticas do nosso trabalho, é ressaltar a importância da prática religiosa. Porque praticamente o que eu falei, todos conhecem. Praticamente tudo que eu falei, todos conhecem. Diz, mas isso eu sabia, isso eu já ouvi em algum lugar, em algum encontro, em alguma reunião, eu já li. Mas eu acho que a gente esqueceu da prática. Eu também, eu vivi uma vida inteira errada. Gente, eu não sou santinho, não. Eu fui estudar isso porque a minha vida não ia bem, foi bem em alguns períodos, muito bem, e outros muito mal. E aí eu fui procurar ciência mental, religião, enfim, tudo que foi coisa. E isso aqui é o resultado de uma busca minha, pasmem, de 35 anos. Assisto inúmeras vezes esse vídeo. Isso que está no papel aqui que eu passei para vocês. Não é estranho você assistir 20 vezes, 30 vezes. Eu leio livros 30 vezes o mesmo livro. Não é a quantidade de livro que vai mudar a sua vida. É quando você achar
Em qualquer lugar que você for, em qualquer encontro, quando você achou uma coisa importante, anote, repita, assista várias vezes, leia inúmeras vezes. A melhor fórmula de sucesso, felicidade e prosperidade está na Bíblia, que diz o seguinte: é dando que se recebe. Dai e ser-vos-á dado. A fórmula básica da prosperidade é doação. Então, eu recomendo para vocês que indiquem, recomendem esse vídeo para as outras pessoas. Eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. Eu tenho certeza que você vai gostar. Não do meu jeito de falar, da forma de me expressar, mas do conteúdo das palavras. São palavras divinas, são palavras retiradas de todas as escrituras, de tudo que eu vi na minha vida, dos 35 anos de estudo. Então, não fique só para você. Recomende sempre que for oportuno para todos os amigos e até para os inimigos também. Então, com isso, gente, eu finalizo e muito obrigado a todos. E logo também vamos nos apresentar com um novo vídeo também importantíssimo.